Oi galera, vamos com mais um Tira Dúvidas do Só Por Ti Jesus. Eu me chamo Jéssica e eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a santidade e como devo viver ela no meu dia a dia. Então, primeiro a gente tem que entender que a santidade ela é um chamado universal, independente da minha vocação. Se a minha vocação é uma vida religiosa ou matrimonial, ambos devem estar com os olhos focados na santidade. A palavra de Deus, de uma forma muito linda, ela nos orienta a viver a santidade. Está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, onde diz assim: A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então a palavra de Deus, ela nos convida a viver esse nosso chamado universal, de uma forma integral. A gente deve ver de uma forma não que de quem está acima do muro, né? Que um dia viva a santidade e outro dia viva as coisas do mundo, mas de uma pessoa decidida, de quem realmente se entrega 100%. Porque aqui a palavra de Deus, ela fala em todas as decisões e não a maioria das decisões. Então, o primeiro passo, nós temos que se decidir pela santidade. A partir do momento em que eu decido viver a minha santidade, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Então, o primeiro de tudo, para você conseguir se fortalecer, para ter uma vida de santidade, você precisa procurar um padre. Um padre para se arrepender de tudo aquilo que você já errou, de tudo aquilo que a sua carne é fraca, né? De todos os pecados que a sua carne tende a pecar. E quando você sai de uma confissão, você sai mais puro de quando você nasceu. Porque quando nós nascemos com a mancha do pecado original, em que esse pecado ele é perdoado no batismo. Então, quando a gente sai do sacramento de reconciliação, a gente sai mais puro de quando nós nascemos. E é por esse motivo. Então, quando a gente se confessa, a gente se aproxima ainda mais de Deus. Não que quando nós estamos no pecado, Deus não está com a gente, muito pelo contrário. Mas quando estamos no pecado, o pecado está à nossa frente, e isso a gente não consegue mais ouvir a Deus, a gente não consegue mais ouvir os seus direcionamentos, e o nosso coração, ele não se encanta mais pelas coisas do céu, mas sim pelas coisas terrenas. Então, por isso que a gente tem que ficar sempre pertinho de Deus, que Deus é a fonte de toda a santidade, e se a gente ficar perto de Deus, a gente vai conseguir manter essa santidade, uma constância muito bacana. O segundo passo, então primeiro nós vimos que é o perdão dos pecados. O segundo passo, que é muito importante, é a vida de oração. A oração é uma conversa com Deus. Nós temos que saber que Deus é o nosso melhor amigo. É a Ele que nós devemos recorrer, é a Ele que nós devemos abrir o nosso coração, é a Ele também que nós devemos ouvir, né? Então, a oração, ela não é só falar, mas também consiste em escutar aquilo que Deus tem para você. Então, essa vida de santidade, o que é? Você viver os desejos de Deus, os sonhos de Deus para sua vida, porque tudo aquilo que Deus almeja para nós é a santidade. Então, na oração, nós precisamos também fazer a escuta, né? Ver aquilo que o Senhor tem para nós. E no livro do Meu Dia a Dia, do Monsenhor Jonas Abib, ele explica para nós que cada pessoa tem um horário que prefere rezar. Uns preferem de manhã, outros à tarde, outros à noite, outros de madrugada. Então, o horário é indiferente, você vai ver qual horário que você gosta mais de rezar. E aí você vai fazendo, vai dando um passo a mais na sua vida de oração. Se você não é acostumado a ler a palavra, começa com um salmo, depois vai lendo um capítulo do Evangelho. E aí você vai cada vez mais aumentando, você vai ver que você vai querer ler o salmo todos os dias, você vê que Deus também fala através da palavra, porque a palavra de Deus é uma palavra viva. Se você lê com fé, e com um coração muito aberto, a palavra de Deus, escrita 2000 anos atrás, ela é capaz de curar e libertar o seu coração.
Então a palavra de Deus é muito importante, ela deve ser o nosso alicerce na nossa vida de santidade. E por fim, o terceiro ponto, que também é muito importante, é o jejum. No Evangelho de São Lucas, Jesus ele orienta os seus discípulos que há demônios que nós expulsamos somente através do jejum. Então, o jejum é um sacrifício. E existem vários tipos de jejum. Pode ser ficar um dia comendo pão e água, mas sempre fazendo esse jejum com oração. Ou você pode abrir mão de algo que você gosta muito, ou de uma televisão, ou não escutar música por um dia, ou deixar de comer doce, alguma coisa que você gosta por determinado tempo. Tudo é em intenção à sua santidade. Eu tenho certeza que você vai amadurecer muito na sua vida e na sua intimidade com Deus. Por isso, você que está assistindo esse vídeo, eu desafio a você a fazer algo na sua intimidade com Deus que você nunca fez. Se você nunca fez um jejum, faça. E se você já fez, pegue e faça algo diferente. E eu quero que você comente aqui no vídeo abaixo as experiências e os frutos que você teve dessa intimidade com Deus. Amém?